Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o microfone não está bom? Já ficou bom? Como é que foi a semana? Você tem tido alguns problemas na vida? Eles têm sido instrumentos de Deus para você ter comunhão? Você tem aprendido a se alegrar no meio da tempestade? É isso que o Senhor às vezes permite nas nossas vidas. Nós vamos continuar no nosso caminhar aqui sobre discernimento. Você e eu, não sei se você, mas eu tenho dificuldade de discernir certas coisas. Outro dia eu fui jantar aí num restaurante e tinha carne de Red Angus. Mais cara do que o Black Angus. Eu virei-me para o rapaz e disse: moço, qual é a diferença do Red Angus para o Black Angus? O moço disse: eu não sei. E eu disse: por que a carne do Red Angus é mais cara do que o Black Angus? É mercado. Eu digo: você sabe como é que se chama isso aí? Trapaceiros. A carne é igual. Red Angus e Black Angus muda a pele, não muda a carne. Isso é safadeza de comércio. Agora, eu estava conversando com o doutor ali, que ele me ajudou a ver, o doutor Júlio, que é professor da universidade, é veterinário, e esse negócio de comércio que fica fazendo coisa, mas isso aí é coisa de que você paga ou não paga, come ou não come, mas eternidade é eternidade. Eu posso ser enganado por um cara que me vende um Black Angus ou um Red Angus. Tem carne aqui em Londrina, por exemplo, Kobo. Vocês já viram falar em Kobo? Boi Kobo? É um boi que toma banho todo dia, 2 vezes por dia, é massageado e tal. A carne aqui num restaurante custa, o bife custa 500 paus. 500 paus, o bife. Tem gente que gosta e não, diz que é muito bom, eu não sei, não comi ainda. Mas eu queria chamar a atenção dos meus irmãos, não é para este aspecto comercial, nem é para o que nós estamos comendo e o que nós estamos discernindo em termos de vida espiritual. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Discernir é um princípio bíblico.
Antes de nós começarmos o boletim, eu gostaria que você pegasse o texto aí de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Nós vamos começar com o versículo 11 e vamos até o versículo 14, que é o 14 que nós... Mas é só para a gente entrar no contexto. Hebreus capítulo 5, 11. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem foi, alguns supõem que tenha sido Paulo, outros que tenham sido Apolo, outros que tenham sido um outro escritor, até Priscila está na lista, e com uma certa razão de Priscila, porque depois de escrever 13 capítulos, ela termina dizendo assim: tendo escrito resumidamente, né? Isso é muito próprio da mulher, que fala muito, escreve muito, e tendo escrito resumidamente, a gente não sabe exatamente quem foi o autor do livro aos Hebreus, mas sabe que foi uma pessoa judaica, que teve conversão. E eles, depois de ter falado sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que era superior ao sacerdócio de Arão, ele começa dizendo aqui no versículo 11, a esse respeito, que é a respeito do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio de Arão, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e são coisas difíceis de explicar. Ele está reconhecendo que são difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou lentos em ouvir. Ou até alguns dizem assim, preguiçosos no ouvir. Tá? Versículo 12, pois com efeito, quando devíeis já ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ele está dizendo, vocês já deviam, pelo tempo, já está um pouquinho mais maduro, mas ainda é necessário voltar aos rudimentos, porque vocês estão tardios. Então no verso 12, 13 ele vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, é criancinha ainda na fé. Aí o verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para a finalidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. E no nosso boletim eu acrescentei entre parênteses tanto a verdade como a verossemelhança. Aquilo que se parece com a verdade. Discernir vem de uma palavra grega que significa fazer distinção, discriminar ou diferenciar uma coisa da outra. É uma capacidade exercitada na prática para determinar de modo claro o que é verdadeiro e o que é parecido com o verdadeiro. O grande perigo no cristianismo não é o absurdo, mas o análogo. O que é análogo? Semelhante. Assim como na farmacologia, quando um genérico pode ser uma fraude de uma boa fórmula, com uma concentração que não faz o efeito desejado. Eu estava em Brasília com uma tosse
e o ouvido coçando. Quando o ouvido está coçando, uma alergia. Estava no aeroporto de Brasília, fui à farmácia e cheguei lá e disse: moço, o senhor tem Allegra 180? Disse: não tenho, mas tenho o genérico. Eu digo: o genérico nesse país eu não compro. Eu pago mais caro. Mas eu não compro genérico. Primeiro, porque genérico é fraude. E segundo, porque vocês vivem de genérico. Ele baixou a cabeça e não fez mais nada. Eu não acredito direito nem no remédio que é feito pelo laboratório que merece crédito. Quer que eu conte uma história aqui? Tá bom. Meu amigo farmacêutico, eu não vou dar o nome dele porque ele já está com ação na Anvisa. O filho dele, que tem uma super excitação emocional, o médico prescreveu Ritalina, que é um remédio de acalma leão, sossega leão. Botou o remédio na dosagem, o menino não engole pílulas, essas cápsulas, tem dificuldade. Ele, muito inteligente, vivo, descobriu que uma forma dele engolir era botar o remédio numa colher e encostava no café com leite, a gelatina do remédio amolecia, ele botava na boca, ela dissolvia, ele engolia. Um dia ele disse: pai, não tem as bolinhas. Como que não tem bolinha, meu filho? Não tem o granulomazinho que tem lá dentro da pílula. Não tem. Como não tem, meu filho? Não tem, pai. Mas ele passou mais 2 dias, ele botou na boca e disse: pai, não tem a bolinha. Não tem o salzinho lá dentro. Não tem. Tá bom. E o pai, na 3ª vez, o pai disse: não é possível. Tem alguma coisa errada. Pegou, apanhou uma balança de precisão, botou um comprimido aqui, outro aqui, igual. Botou um comprimido aqui, outro aqui, opa. Botou um comprimido aqui, outro aqui, opa. Aí ele fez, naquele lote, uma pesquisa, e 50% dos medicamentos daquele lote não tinha o ingrediente dentro. Só tinha a cápsula. A cápsula não era transparente, tá? Aí ele faz uma carta ao laboratório, à Anvisa, dando os resultados. No outro dia, chega na casa dele um membro do laboratório lá, um representante, dizendo: olha, o senhor pode ficar tranquilo que enquanto o seu filho precisar, o laboratório vai dar de graça o remédio para você. Ele disse: não, meu amigo, eu não estou fazendo isso, não. Eu estou dizendo, é a população brasileira. Bem, os caras da Anvisa, depois de ele insistir, chegaram lá e disseram assim: olha, é bom você parar com isso porque você tem família. Brasil, ziu. Você vai acreditar? Então, do ponto de vista da saúde, há problemas. Mas do ponto de vista da saúde, se você morrer salvo, é uma bênção. Nada é melhor do que encontrar-se com o Salvador. Eu, pelo menos, acho. Agora, morrer perdido é sério. Enganar os outros. A vida cristã é muito atacada pelo inimigo e há muitos tipos de camuflagem e mimetismo
usados para confundir os distraídos. Todos nós somos sujeitos aos enganos e ninguém encontra-se imune aos ardis das aparências. Foi com esse cuidado que alguém muito cioso me pediu para estudar e apresentar um roteiro que nos ajudasse a discernir o que é verdadeiro daquilo que é apenas semelhante. Essa pessoa me procurou e disse: Glênio, você tem falado sobre engano, por que você não... Eu digo: meu amigo, isso é uma tarefa muito difícil. De certo modo, a tarefa é impossível. Se o Senhor já mostrou que o trigo e o joio são tão parecidos e tão interligados em suas raízes, que seria um desastre separar o tricô enraizado no solo. Mas mesmo assim, é bem possível ressaltar algumas pistas que podem ajudar-nos nesta tarefa de aprender a distinguir a complexidade do emaranhado. Eu queria colocar um texto rapidinho, Mateus 24. Esse Mateus 24 é o que é chamado de súmula de Jesus a respeito da escatologia. É o que Jesus sintetizou a respeito do que vai acontecer. Eu queria que pusesse aqui Mateus 24, a gente vai dar uma lidinha rápida. Tendo Jesus saído do templo, Jesus era um judeu, ele esteve como judeu, no meio dos judeus, e ele era um rabino, e ele teve muita influência também dentro do templo. E ia retirando-se quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Olha, Senhor, como são lindas as construções do templo. Aquele templo tinha sido restaurado por Herodes o Grande e levou 46 anos para restaurá-lo. Ele estava lindo, todo bordado de ouro. Ele tinha na frente uma videira de ouro que ela tomava toda a frente do templo, maravilhosa, com aqueles cachos de ouro. Foi por isso que quando Jesus passou na frente daquela imagem, logo em seguida ele disse assim: vocês viram aquela lá? Aquela lá é falsa, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquela parábola tinha como face este texto que Jesus tinha saído da frente do templo e tinha visto. Veja as construções. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto aconteceu no ano 70. Isso foi previsto lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e isso foi profetizado por Daniel, que haveria de acontecer, e Jesus estava dizendo: vai acontecer, não vai ficar pedra sobre pedra. Quando o general Tito, um príncipe filho do imperador romano, foi lá e derrubou tudo, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Porque Jesus mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A palavra de Deus mostra isso. Que Deus habita no meio do seu povo, na igreja. Este é o templo do Espírito Santo. Nos Montes das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando Jesus se assentava, era hora de ensinar. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Alguém me perguntou ontem, eu fui fazer um casamento, e lá depois do casamento alguém me perguntou assim: Glênio, o que você acha? Nós estamos no fim ou não estamos? Eu digo: certamente. É uma questão de dias. Mas isso, a igreja primitiva já tinha essa consciência. Não existe nenhuma profecia para ser cumprida para que Jesus venha buscar a igreja no arrebatamento. Nenhuma. Desde o princípio do cristianismo, os apóstolos e os discípulos esperavam Jesus a qualquer momento. Tem profecias para o advento dos 7 anos da grande tribulação. Mas para a busca da igreja não tem nenhuma profecia. Ele pode vir hoje, às
3:30 da tarde. Ele pode vir qualquer hora. E isso nós temos até falado assim, quando eu estou em casa, eu sei que vem um visitante, a pessoa diz assim, amanhã eu vou na sua casa. Olha, a gente vai preparar algumas coisas, arruma a casa, limpa o que está sujo, faz. Se alguém diz assim, eu vou dormir na sua casa. Eu estava falando para um grupo aí, a minha esposa, ela é tão ciosa com essas coisas, ela vai no quarto de hóspede, ela vê se as toalhas estão postas, se o sabonete é novo. Para não ter sabonete velho que o outro já usou, ela faz todo esse cuidado, porque a gente vai receber um amigo, um parente, uma pessoa, se prepara. Escatologia é uma mensagem que nos deixa sempre preparados. Ele pode vir a qualquer hora, e se ele vier, eu quero estar pronto. Eu não quero ter ressentimento no meu coração, não quero ter mágoa no meu coração, não quero ficar... Senhor, por isso, todos os dias é dia de misericórdia, e todos os dias da misericórdia é dia de limpeza, de faxina, onde as misericórdias de Deus nos trabalham em nós, para que a gente não fique aí magoados, ressentidos, sei lá o quê. Então, ele lhes respondeu, vê de quê? Vê de quê? Depois dele dizer isso, ele disse, o problema daqui para frente é o engano, meu caro. É o engano. Como é que alguém engana a outra pessoa? Como é que se engana? Hein? Com semelhança, com coisas boas. Como é que se engana a criança? Hein? Com bala. Eu tenho umas balas ali que é para desenvolver relacionamento com as crianças. Quando as crianças vêm aqui, eu dou até a chave, eles vão lá buscar bala. Bala é a forma de você puxar a criança para você. E é doce. A gente pega mais mosca com açúcar do que com vinagre. São coisas boas, são coisas parecidas, são coisas... E Jesus disse assim, vamos só passar um pouquinho, que ele diz assim, porque virão muitos, quantos? Muitos. Quantos? Muitos. Em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e... Há muitos. Em nome de Jesus é que vem o engano. E aí, veja bem, o provérbio árabe diz assim, se alguém me enganar a primeira vez, a culpa é minha. Não é a segunda, nem a terceira, a primeira, a culpa é minha. Mas eu não sou piolho para andar pela cabeça dos outros. Eu tenho que ser bereano. O que é bereano? São membros da cidade de Bereia. O que eles fizeram, os bereanos? Examinaram. É assim? Não. Então não é assim. Cabe a nós examinarmos. Para não sermos enganados. Eu posso me enganar e tu podes me enganar. Por isso, eu careço do Espírito Santo que não me engana ninguém. Nem eu me engano, nem você vai me enganar se nós buscarmos do Espírito de Deus. Como sei da minha limitação para a tarefa, vou recorrer a tantos quantos eu possa encontrar na história da igreja e que já tenham dado alguns sinais para se ver, algumas pistas que a gente possa examinar. Cuidado com uma vida justa. Primeira coisa, cuidado com vida justa. Ser reto moralmente não significa ser alguém que foi justificado. Saulo de Tarso era um homem justo no que dizia respeito à lei, mas do ponto de vista do evangelho não era íntegro. Podia ser legalmente justo, embora ímpio. A sua vida demonstrava retidão, contudo lhe faltava santidade. Genus falso erat.
Isso é uma parábola de Fedro. Era uma figura falsa, era um tipo falso. Ele era justo do ponto de vista da lei. Eu vou lhe perguntar uma coisa assim. Você acha que Saulo de Tarso, morrendo antes daquele encontro que ele teve no caminho de Damasco, para onde ele iria? Tem certeza que ia para o inferno? Eu também tenho. Porque a Bíblia diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Um homem justo, sem Cristo, ele vai para o inferno. E vou dizer mais uma coisa aqui, ó. É mais fácil uma prostituta chegar no reino de Deus do que os justos. Foi Jesus que disse isso. Cuidado com justiça própria, meu irmão. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Estar na igreja baseado na justiça própria é um prejuízo, porque você está pensando que você está sendo salvo por causa da sua justiça. Não confunda um caráter santo com um tipo justo. O santo vive prostrado de bruço diante de Deus, enquanto que o justo se exibe de pé perante a plateia. Alguém já disse, reputação é que os homens pensam que você é. E caráter é o que Deus sabe que você é. Repete essa frase aí, todo mundo. E o que é que Deus sabe a nosso respeito? Deus está iludido conosco? Eu tenho um nome a defender. Cuidado. Cuidado. Pode ser sua perdição eterna. Ser uma pessoa justa eticamente não significa que tenha sido justificada. O fato de alguém ter uma conduta impoluta, você sabe o que é impoluta? O que é? Sem poluição, sem sujeira, não lhe garante a salvação. Não é a nossa justiça que nos concede um lugar na sala do trono de Deus. Para que sejamos justificados pela graça, temos que nos reconhecer culpados da arrogância em nos acharmos dignos. Eu sou digno. Eu sou indigno. O único digno é o Cordeiro, que pela sua dignidade cobriu-me com a sua graça e a sua justiça. O casalzinho no jardim do Éden estavam com tangas. A cobertura deles era o que eles fizeram. Deus veio, tirou aquelas tangas e botou um casaco de carneiro, de cordeiro, de um animal, cobrindo. Aquilo é uma tipificação de Cristo, cobrindo a nossa nudez. No reino de Deus não há nem dignos, nem grandes. Aquele que pensa ser grande demais para um lugar pequeno, é pequeno demais para um lugar grande. Se não aprendemos a nos acocorar como o Senhor, jamais seremos usados como instrumentos do Senhor. Se não formos dos menores e mais indignos, não somos dos santos de Deus. Gente, aquelas histórias velhas que às vezes passam, de vez em quando alguém diz assim, conta aquela história de novo, pastor. Os meus meninos, quando eram pequenos, toda noite, eles pediam para eu contar a história. E tinha uma que eu contava quantas vezes eles diziam, pai, conta aquela, a do urso. Aí eu contava. Aí quando eu queria diminuir a história um pouquinho, porque aí eu saltava, eles, não! Aí eles pegavam lá, tem um negócio aqui. Aí eu tinha que ir voltar naquele negócio. Mas tem uma história que eu gosto, de uma noviça, de uma freira na Idade Média, uma moça
que começou a fazer muitos milagres. Milagres, chamados milagres. Existem milagres de Deus e existem milagres que são do homem. Vamos dar um exemplo rapidinho. Moisés, por exemplo, tinha uma vara e Deus disse, joga a vara no chão. Ele jogou a vara no chão, a vara virou uma serpente. Janes e Jambres, que foram aqueles que resistiram a Moisés, pegaram as varas dele e também jogaram no chão e as varas viraram serpentes. Com que poder fez Moisés e com que poder fizeram Janes e Jambres? Moisés fez pelo poder de Deus. E Janes e Jambres? Pelos poderes latentes da alma. A alma também tem poder para fazer coisas. Deus fez o homem, segundo o livro dos Salmos, no capítulo 8, Deus fez o homem um pouco menor do que ele, de glória e honra o coroou. O homem tem muito poder. E tem muitos milagres que são feitos pelo próprio homem. Os Poderes Latentes da Alma, um livro muito interessante que o Watchman Nee publicou em 1928. Ele narra com precisão como essas coisas podem acontecer. E como é que eu sei que uma coisa é de Deus quando a coisa não é de Deus? Aí eu preciso de discernimento. Então, os Janes e Jambres fizeram. É verdade que a cobra de Moisés foi lá e comeu as duas cobras dos outros. Mas eles fizeram, e aí Moisés transformou a água em sangue, eles também transformaram. Moisés fez aparecer as rãs, eles também fizeram. Mas quando houve um momento, Moisés fez aparecer piolho, que na verdade não era piolho. Algumas traduções dizem, é mosquito Aedes aegypti. Vai lá estudar que você vai ver que é. Mosquito é esse bicho que está desde lá matando gente. Eles não puderam fazer. Espera aí, gente. Como é que eu vou discernir certas coisas? Eu preciso verificar. No reino de Deus não tem pessoas dignas. Então, a mocinha, a freira, noviça, começou a fazer milagres. Milagres, milagres. O mundo todo, a Europa. As pessoas iam lá, eram curadas, era isso, era aquilo. A mocinha estava um espetáculo. O Papa soube da história, pegou o teólogo Philippe de Merton e disse para ele assim, senhor vai até lá, eu acho que era Milão, até lá e vai examinar essa menina, ver de onde procede esse negócio e depois você nos dá um relatório. O Filipe montou num cavalo, olha, isso é sei lá quanto, 400, 500, sei lá. E ele montou num cavalo e tacou para lá. Viajou vários dias. Chegou, frio, calor, frio, de viagem, chuva. Chegou lá na cidade, foi ao convento. Ele disse, mas é aqui que tem uma irmã que está fazendo muitos milagres. Isso, seu teólogo. Essa moça é uma bênção. Ela, olha, é uma bênção. Quando você via uma pessoa dizer assim, fulano é uma bênção, você fica já desconfiado, porque a bênção é Jesus. Ele é o maravilhoso. Nós somos instrumentos dele, para a glória dele. Aí ela chegou lá, sentou, e chamaram a moça. A madre foi lá, chamou a moça, ela veio toda bonitinha, pertigada, vestidinha. Ele disse, ô minha filha, estou aqui com uma missão, você queria saber como é, você que é a moça que Deus está usando com todo o poder, sou eu mesmo. E aí começou a falar, e falou bonito, e pererê. Aí ele disse, pois é querida, eu queria conversar mais com você, mas antes, você vai lá na cozinha, pega um pano molhado e limpa minhas botas. Deixou as botas em cima da mesa, com os pés sujos de esterco, de coisa da viagem. Você limpa minha bota. A mocinha olhou para ele e disse, o senhor acha que uma pessoa que Deus está usando com tanto poder vai se prestar a um serviço deste? Ele disse, não filhinha, obrigado, você já me deu a resposta.
e escreveu para o Papa dizendo assim: Sua Santidade, tudo é falso. Ela não tem a principal qualidade do Senhor Jesus Cristo: humildade. Pá! Tudo é falso. Quem não sabe se acocorar, vai como? No reino de Deus não há dignos nem grandes. Aquele que pensa, bem, não sei quem disse, mas sei que disse muito bem quem disse: a santidade é o hábito de estar em comum acordo com Deus. É a conformidade saudável da alma com a obra e a vida plena de Cristo se expressando nos filhos de Deus. Mas nunca como vida ascética. Você sabe o que é vida ascética? A gente põe às vezes a palavra, mas eu nem sei. Você sabe o que é uma vida ascética? Rigorosa, cheia de disciplina, que leva a pessoa a pensar que ela é o que é por causa das disciplinas que ela faz. Solitária ou melancólica. Não existe santidade constrangida nem contrariada. Houve uma época na história da igreja que rir era pecado. Não sei se vocês já leram o livro O Nome da Rosa. Alguém aqui leu? Vamos ver. 1, 2, 3, só 4, 5, 6, 7. Ó, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É um pensador italiano. Nesse livro ele descreve que houve uma época quando os pensamentos de Aristóteles foram invadidos pela igreja, foram invadidos para a igreja, com Averroes, Avicena, aqueles filósofos que trouxeram aquele pensamento para a igreja. A ideia é que ser alegre era ser frívolo. Você sabe o que é frívolo? Outra palavra que a gente tem que... Agora eu tenho que fazer português aqui também. O que é uma pessoa frívola? Não tem ninguém... Vai lá, Denise, você que é professora de português. Fútil. Fútil. Aí... Alegria era uma coisa fútil. Ser alegre. E todo mundo era carrancudo. Ia para a missa, depois iam para os cultos, era todo mundo aquela cara de... O que é, Denise? Fala. Maracujá de gaveta. Aquela cara assim, sem expressar. Ora, meu Deus, não existe santidade arrancada a muque, gente. Essa santidade assim não é a de Cristo. Ser um santo pode ser visto assim. Como é que a Bíblia diz? Porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não confunda essa justiça com a nossa. Aqui a justiça é a de Cristo. E a nossa são trapos de imundícia. E nem essa paz é nossa, mas de Deus. Além do que, a santidade sem alegria do Espírito Santo é falsa. É falsa. Se não houver festa na alma, é porque não houve festa no céu quando você se converteu. Então você não se converteu, porque a Bíblia diz que toda vez que há um pecador que se converte, no céu tem o quê? Festa. Minhas histórias bobas, mas... um dia, um líder importante aqui da Igreja Católica em Londrina, muito meu amigo, ele chegou para mim e disse: eu tenho uma piada para te contar, Glênio. Pode contar, sua santidade. Ele disse:
Um pai chegou para o padre e disse: Padre, eu estou em desespero. O que foi, meu filho? Eu estou em desespero. Aconteceu uma coisa horrível com minha filha. O que foi que aconteceu com sua filha? Aconteceu uma coisa horrível, padre. O que foi, meu filho, que aconteceu com sua filha? Aconteceu uma coisa horrível. O que foi? Ela roubou alguma coisa de alguém? Disse, não, é muito pior. Ela matou alguém? Não, é muito pior. Ela adulterou? Não, é muito pior. Mas o que foi que ela fez, meu filho? Ela se tornou protestante. Eu ouvi a história. Eu disse, Sua Santidade, eu vou lhe contar uma piada. Um dia chegou um sujeito e morreu e foi para o céu. Chegou lá no céu, estava uma festança. Era anjo lustrando trombone, trompete, trombeta, e arrumando violino, e limpando, e fazendo coreto, e aquela festa tremenda. E ele chegou para um dos anjos e disse, o que é isso que está acontecendo? Um pecador vai chegar aqui no céu. Um pecador vai chegar aqui no céu. Vai chegar aqui no céu. Quando chega um pecador aqui no céu, é festa. Mas todo dia não tem festa aqui no céu? Diz, tem, mas esse pecador aqui é raro. E ele disse, e quem é? É o bispo fulano de tal. É muito raro, mas no céu tem festa todo dia, e na alma que foi salva tem festa. Se não tem festa, alguma coisa está errada. Porque Jesus disse assim para os seus discípulos, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês, e o gozo de vocês seja completo. Ainda que passemos pelas tribulações, a minha Bíblia diz assim, tristes, mas sempre alegres. Como é que eu posso viver triste, mas alegre? É o grande paradoxo da fé cristã. Toda vez que uma ovelha perdida é achada, há festa no céu, na casa de Abba. Imagine como fica o coração da aflita, que encontrou abrigo eterno. Cristianismo sem celebração é uma aberração. Foi por isso que Northcote Deck sustentou, um cristão sem alegria é um difamador do seu Senhor. Quem foi justificado com Cristo não é um justo que exibe, mas um eleito que se alegra com a justiça do Cordeiro. Na igreja do Senhor não há mal-humorados que fingem ser justos pela austeridade, mas libertos que dançam cheios de gozo, por terem sido alcançados pela graça incondicional. Salvos, santificados por medo, é um horror. Não somos frívolos, mas somos alegres. Na casa do amor, os filhos do Altíssimo não são frívolos. Todavia, também não há uma nova criatura que seja carrancuda. Nenhum justificado se acha digno de ter sido justificado, e nenhum santo se nutre da tristeza diante de tal indignidade. Precisamos saber discernir o que é alegria advinda do espírito liberto e o riso promovido por uma alma com cócegas. O gozo da piedade se parece com a gozação da piada, assim como uma borboleta se assemelha com a mariposa. A primeira voa com a luz fulgurante do sol, a segunda atraída por um facho luminoso nas trevas. A alegria dos santos de Deus é graça sobre graça. A alegria dos justos morais é apenas um gracejo. Isso é para discernir. Você só ri de piada? Ou você não ri dos seus pecados terem sido perdoados por Cristo Jesus? Spurgeon, andando com um doutor, que eu nunca me lembro o nome dele,
E lá ele disse assim, vamos rir, meu irmão. Ele ri de quê? E Spurgeon disse, vamos rir, porque os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Vamos nos alegrar nisso, meu irmão. Isso é motivo de alegria. Eu, às vezes, quando me lembro de certas histórias que aconteceram comigo no passado, ou com meu pai, ou com a família, eu começo a rir, a me alegrar com aquilo que aconteceu há 60 anos atrás. É uma recordação que me traz prazer, me traz alegria. Quando eu olho para a minha salvação, eu começo a rir. Outro dia eu estava no meu canto de intercessão, de oração, rindo. Aí entrou a Luísa, a moça que estava lá, e disse assim, o senhor está rindo de quê? Eu estou rindo porque eu sou amado, Luísa. Isso é motivo de alegria. Paulo diz, com ênfase, que? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O imperativo é para quem foi imperiosamente liberto de todo e qualquer tipo de cabresto. Paulo era mais feliz na prisão do que Adão no paraíso, pois Adão foi preso aos seus desejos de ser como Deus, enquanto Paulo, embora aprisionado numa cadeia, vivia livre de qualquer presunção de ser o que não era, já que ele era o amado de Deus. Isso tem nutrido você ter essa consciência, eu sou amado de meu Pai. Eu sou amado. Eu sou amado. Paulo diz, aquilo que pauta a identidade de um filho de Deus não é tanto sua conduta ilibada. Você sabe, o que é ilibada? Sem mácula, sem sujeira. Ainda que isso faça parte da prole divina, ser uma vida, mas a sua dependência do amor absoluto. Jó era justo, mas o seu conhecimento do Senhor é de segunda mão. Davi foi um pária moral, embora a sua confiança estivesse posta somente no Altíssimo. Não troco a adúltera que Jesus recuperou por Sócrates, o inatacável, que bebeu cicuta. O amor muda tudo, meu irmão. Entre Jó e Davi, Jó era maravilhosamente justo. Davi cometeu os pecados mais grosseiros. Jó conhecia Deus de segunda mão. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha arrependimento. 7 salmos de Davi mostram a penitência de Davi. Jó, só no finalzinho da vida dele, depois de um convencimento profundo do Espírito Santo, ele chegou a dizer, olha, eu só te conhecia de ouvir dizer, mas agora eu me arrependo no pó e na cinza. Você sabe discernir se você tem justiça própria ou é a justiça de Deus? Ser um justificado é depender da expiação de Cristo. Ser um justo é andar sustentado pelos seus próprios méritos. Viver a vida da santidade é ser revestido dos pés à cabeça com a suficiência de Cristo. Mas não confunda santidade com seriedade. Matthew Henry estava certo. Alegria santa é o óleo que lubrifica as rodas da nossa obediência. Quem obedece a constrangimento não obedece, simplesmente é puxado pelo cabresto. Obediência no cristianismo é prazer. Outro dia eu fiz um teste aqui, disse assim, estava sentado, tinha pouca gente aqui, uns para aqui, outros para lá, todo mundo aqui no meio. Aí uns vieram assim. Só porque eu estava fazendo, a experiência era para mim. Eu digo, olha como é que esse povo é. Tudo assim amarrado. Está quebrando minha vontade. Esse banco aqui eu comprei, é meu, eu só sento aqui. Eu só sento aqui. Aqui é o meu lugar, não sai daqui. Nós temos uma amiga aqui em Londrina, que é cinófila. Ela, tudo que é cinema, ela gosta de ir ver.
E lá no Ouro Verde, quando tinha lá, tinha um local que ela só sentava naquele local. E aí veio um desses filmes russos, tchecos, sei lá quanto, esses filmes que não tem plateia, mas é filosófico e tal. O cara lá do Ouro Verde telefonou para ela, dona Fernanda, a senhora vem aqui, veio. Tá. E a Fernanda foi lá. Quando chegou lá, não tinha ninguém, só tinha um cara sentado no lugar dela. Ela ficou na frente do homem, ficou, aí sentou na frente dele. 1.800 lugares. Sentou bem na frente. Aí quando terminou, não podia deixar, essas pessoas são assim. Ela virou para ele e disse assim, o senhor sabe que esse lugar é meu? Aí ele disse, a senhora sabia que ele é meu também? Ele também só sentava ali. Dois maníacos. E assim na igreja nós também temos aqueles que só sentam no mesmo lugar, só fazem a mesma coisa. Eu conheço as pessoas assim, eu faço assim, ó, o Mário Rocha está aqui, a Olga está ali. É sempre o mesmo lugar, eu costuro aqui, eu vejo. Então eu queria mexer com um pouco aqui e ver, aí tinha uns que puxa, vai, mas não vai. Ele não vai assim, alegre, vamos embora, vamos, não. É um negócio que é uma lei entrópica e uma lei de inércia que está dentro da gente, a gente não se liberta, não se torna mais... obediência, meu irmão, na vida cristã não é por constrangimento. O irmão chegou a dizer, pastor, nós temos que obedecer. Eu digo, vai para o inferno com sua obediência, cara. Eu não tenho que obedecer, eu obedeço por o prazer de estar na presença de meu Deus. Eu tenho que obedecer? Que conversa é essa aqui? Que obrigação é essa? Não tenho obrigação nenhuma de obedecer. Eu obedeço porque há uma alegria no coração. Quero, porém, ressaltar, cuidado com obediência com câmeras espionando. O fato mais importante na vida da sujeição é a liberdade. A obediência cristã não é algo tipo de escravidão, não é algum tipo de escravidão ou legalismo dominador, mas uma submissão voluntária à lei divina da liberdade. Aprecio os reformadores quando dizem, antes de serem atos humanos, a fé, o arrependimento e a obediência são dons divinos. Obediência forçada é estupro espiritual. Não tem jeito, irmãos. Aqui agora na igreja está cheio de câmeras, viu? Isso é uma coisa boa que foi colocada para ajudar, porque às vezes entram uns pilantras aí, roubam as bolsas, equipamentos. Então a gente hoje está tudo filmado. E eu entrei outro dia num consultório médico e tinha assim, sorria, você está sendo filmado. Eu digo, mas safados, olha como é que eles estão querendo fazer da gente. Só porque você está sendo filmado? Não, eu quero sorrir no escuro, meu irmão. Não é porque tem câmera me vigiando que eu tenho que sorrir. Eu disse, moça, quem foi que inventou isso? Aí ele botava assim, Jesus te ama. Eu digo, quem foi que botou esse negócio aqui? Sorria porque você está sendo filmado, Jesus te ama. Quem foi que inventou esse negócio? Ela disse, foi aqui os donos da clínica. Eu digo, diz para eles, é assim, sorria mesmo que ninguém te veja. Você está na presença de Deus. Não é porque você está sendo filmado. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Vamos lá. Você é um justo ou um justificado? Não me venha com sofismas. Você se apoia apenas no sacrifício de Cristo ou ainda tenta exibir um pouco de sua própria justiça? Seja honesto. Lembre-se que a reputação é o que usamos para impressionar os outros, enquanto o caráter é o que somos em Cristo. Vocês me dão licença eu contar mais uma outra história? Das velhas. Stupokovski. Vocês já ouviram eu falar esse nome? É um jovem polonês que estava num lugar após a Segunda Guerra Mundial que não deveria estar. Stupokovski foi levado juntamente com outros 6 moços para um tribunal, para um
um grupo preso porque eles estavam num determinado lugar que eles não deveriam estar lá. E foram acusados de um crime que eles não cometeram. E durante 69 sessões de lavagem cerebral, eles foram sentenciados a confessarem que eles eram culpados de um crime que eles não cometeram. Cinco deles capitularam. E diante do tribunal confessaram o crime que eles não cometeram. Mas Stipulkovski não capitulou, por uma única razão. Durante as 69 sessões de lavagem cerebral, todas as vezes que aqueles caras, aqueles carrascos diziam que ele tinha cometido determinado crime, ou que ele era determinada coisa, ele dizia assim: é verdade, mas Jesus já me justificou. Eles diziam, por exemplo, assim: você é um pedófilo. E ele não era. Ele dizia assim: é verdade, eu tenho natureza para isto, mas Jesus já me justificou. Você é um ladrão, você roubou. Ele disse: eu tenho natureza para isso, e é verdade, mas Jesus já me justificou. Ele disse: você é um carrasco. Ele diz assim: eu tenho natureza para isso, é verdade, mas Jesus já me justificou. Foram 69 lavagens cerebrais naquela mente. Não conseguiram que ele se rendesse por uma única razão. Ele não era um justo, ele era um justificado. Ele estava baseado na justiça de Cristo e não na sua. Isso faz a diferença, meu irmão. Quando alguém chegar para você e disser assim: você é uma piranha. Sou mesmo, tenho natureza para isso, mas Jesus já me justificou. Pronto. Qual é a força que vai ter agora? Eu estou olhando ali o rostinho da minha professora de psicologia da Universidade de Londrina, e ela estava dizendo, sacudindo a cabeça, porque ela sabe que isto é a pura verdade, que não é nenhuma justiça própria, nem é a psicologia, é a suficiência de Jesus Cristo para vidas de fracassados. Como eu gosto de Mefibosete, irmãos. Você é um santo escolhido ou um santarrão intrometido? Tem gente que se converte a um sistema que nunca foi convertido pelo Senhor. Se faz parte de um grupo de crentes do sindicato dos obreiros, embora nunca tenha crido na suficiência de Cristo. Você é um cristão filho, liberto, bem-aventurado do diabo, que se deleita da alegria santa do Senhor, ou é um crítico, quanto mais, que vive resmungando, murmurando e contabilizando os erros e fracassos dos outros? Mas é bom saber, o desejo de desgraçar a vida alheia jamais procedeu da graça de Deus. É impossível ser um filho de Deus e ser um chato. Eu tenho uma mensagem que foi pregada aqui em 1900 e bolinha, a salvação de um chato. E aí, eu estava lá em São Paulo, na igreja presbiteriana da Lapa pregando, e uma senhora chegou e disse assim: foi você. Eu digo: esse dedo é acusador. Ela dizia: foi você. Eu digo: esse dedo é acusador, hein? Ela disse: não, esse aqui não é acusador. Foi a graça de Deus. Aquela mensagem, a salvação de um chato, me pegou do pé à cabeça. Porque a minha família sofria comigo. Meu marido não queria nada com a igreja, porque eu era uma impertinente. Meus filhos não queriam nada com Jesus, porque eles simplesmente não viam a vida de Cristo, porque eu era uma chata. Eu digo: oh, graças a Deus, Deus também salva chato.
a salvação de um chato. Tem muita gente aqui que é chata. Na hora que ele vê você, ele não vê, ele vai verificar o defeito. Ó, essa camisa aqui tem um defeito aqui embaixo. Não tinha nem visto. Agora eu vou ter que dar a camisa, porque você disse que tem um defeito. A gente já fica sem querer. Eu estava vestido outro dia com uma camisa, sujei a camisa nas costas. Não estava vendo. Estava bem tranquilo. Aí chegou alguém e disse, ih, pastor, sua camisa está com uma mancha aqui nas costas. Aí eu fui lá no banheiro. Aí, vambora para casa. Por quê? A festa estava boa, agora tem um defeito, eu não vai ficar vendo o defeito, pronto. Ninguém consegue conviver com defeito. Fiquei, porque a mulher ficou, então eu tinha que ficar, mas era incômodo aquela camisa suja com negócio com defeito. E ainda, você é obediente de coração ou vassalo por obrigação? A evidência do conhecimento de Deus é a obediência voluntária de um coração amoroso. Ninguém é obediente se o que faz não for movido à liberdade e por amor, sem um pitbull ao pé. O justificado nunca se justifica. O que está sendo santificado não alardeia a santidade que lhe é conferida. Não há santo sisudo, nem obediente ameaçado. A pessoa mais livre que conheço é aquela que é controlada apenas pela vontade de Deus. Sendo assim, podemos citar J. Blanchard, liberdade não é o mesmo que licenciosidade. Ser livre não é ser livre e indolente. O cristão não é livre para agradar a si mesmo, mas para agradar a Deus. Isso nos põe na categoria livres, comprometidos com o Evangelho da Graça, para nunca mais sermos encabrestados por normas, regras e leis. A legislação do Evangelho é a vida de Cristo agindo em nosso viver. Não se trata de um código moral, mas do clone da vida ressurreta governando as recâmaras da alma. Trata-se da encarnação do Verbo encarnado que vem viver em nós através do Espírito Santo. Trata-se da assimilação da vida de Cristo deglutida espiritualmente. Deixa eu contar mais uma historinha. Os cientistas estavam trabalhando sobre condicionamento operante. Aquele velho exemplificação de Pavlov com os cachorros. O que você faz? Treinar. Eles pegaram as amebas, as planárias, puseram lá nos recipientes próprios e treinaram as planárias. Como é que eles fizeram? Eles acendiam uma luz e davam um choque na água. E a planária se enroscava. Acendia a luz, dava o choque e a planária se enroscava. Acendia a luz, dava o choque, a planária se enroscava. Acendia a luz, não precisava mais dar o choque, ela já estava condicionada, que sabia que vinha choque. Ela se enroscava. Quando elas já estavam treinadinhas, eles pegaram aquelas planárias. Isso é unicelular. Puseram num ambiente onde outras estavam famélitas, estavam com fome. E puseram, e a planária com fome fagocitou a outra. Fagocitar quer dizer, comeu a célula, engoliu e passou pelo processo digestivo dela. Aí ele acendeu a luz e ela se enroscou. Acendeu a luz, mas elas não tinham sido treinadas. Mas elas comeram a treinada.
Olha o texto aqui. O momento mais indigesto dos discípulos de Jesus foi ter que engolir o conceito. João capítulo 6, 54 e 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui houve a debandada geral e somente os 12 permaneceram. Seria preferível uma sopa de letras do que o sumo da vida? Você quer comer Bíblia ou quer comer Cristo? Agora, se a planária que não foi treinada agia como aquela que foi treinada, o que aconteceu? Ela assimilou o comportamento da outra pela fagocitose. Isso eu li em 1994 na Scientific American, uma revista contando essa experiência. Mas eu conheço essa experiência lá da cruz, quando Cristo nos levou os nossos pecados e quando Ele transferiu por sua graça a sua justiça para nós. A gente que prefere a letra seca, a palavra viva. Mas o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6b. O cristão legítimo come a carne e bebe o sangue do cordeiro como seu prato principal. Se nós não comermos apenas a verdade em Cristo, nós nos tornamos desnutridos. O cardápio do cristão é Cristo, do começo ao fim. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, mas esta ceia aqui não é outra coisa senão uma linguagem figurativa, uma linguagem ilustrativa do que aconteceu com Cristo. Nós temos que nos alimentar de Cristo. Nós temos que comer o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia não é o maná da velha dispensação. É o pão nosso que é Cristo que nos dá significado todos os dias. Quando você ouvir uma pregação que não apresenta a Cristo como o tudo e o suficiente de Deus para a sua vida, para a vida cristã, você pode saber que é falsa. A piedade é filha da verdade e precisa ser alimentada, não com outro leite que não seja o da sua mãe, disse William Gurnall. Só a verdade em Jesus é capaz de matar a nossa fome de verdade. Saber discernir na vida espiritual é mais importante do que saber descobrir se a nota é falsa ou verdadeira. A perda monetária é temporária. Todavia, o discernimento das realidades espirituais tem implicações eternas. Marcos 8, 26. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Um irmão aqui comprou uns dólares do Banco do Brasil e foi para o exterior. E 4 notas eram falsas. Ele não foi preso por obra e graça de Deus. 4 notas falsas. Passadas lá, notas falsas. Isso acontece, tem muita nota falsa. Saber discernir uma nota falsa de uma verdadeira é muito importante. Mas você tem mais do que saber discernir nota falsa. É saber discernir se a mensagem é pregada, é a mensagem que leva ao quebrantamento, à dependência total de Deus, ou se é simplesmente encher a cabeça de conceitos e conhecimentos, mas não ter a suficiência de acocorar-se. Se você estiver em Cristo e Cristo em você, então o mundo terá uma ínfima importância e poder em sua vida. Onde?
quando ou como você morrerá, não merecem ser objetos de preocupação se você estiver crucificado com Cristo e Ele for a única razão de sua vida. Tudo na existência cristã se resume nessas palavras do discernimento de Paulo. E eu estou colocando aqui esta versão de A Mensagem, e eu fiz alguns ajustes que me parecem serem oportunos. Paulo dizendo em Gálatas 2, 19 e 20, na versão A Mensagem, explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar o máximo para agradar a Deus, mas isso não funcionou de fato. Então desisti de ser o homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Fui identificado totalmente com Ele. De fato, eu fui crucificado com Cristo. O ego não ocupa mais a primazia e pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. E além disso, não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida através da fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não posso voltar mais atrás. É muito precioso esse texto aqui. O Eugene Peterson, pela graça do Senhor, pôde nos dizer o que é essa vida cristã. Queridos, eu não discerno a coisa do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista do espírito. Deus tem me feito escrever uma série de pequenos artiguetos para o blog O Vale Estreito. Esse blog eu tenho aí na igreja, e nesse tem uma série de artigos sobre o espírito da cruz. Ter a teologia correta é bom, mas não é tudo. É preciso ter o espírito da cruz. E o espírito da cruz é este que nos faz reconhecer pelo Espírito Santo que nós somos indignos e que toda a dignidade pertence a Cristo. É que Ele nos liberte de nossas lutas. O Vanderlei, que está nos Estados Unidos, me escreveu domingo passado à noite, me deixou bastante emocionado com o que ele disse. E não vou repetir as palavras, porque tem algumas delas que são um tanto elogiosas e elas pertencem ao Cordeiro, mas ele disse: eu peço a Deus, meu irmão, que Ele mantenha com o foco sempre na suficiência de Cristo. Nós estamos vivendo aqui nesse país e onde tudo que se ouve, Jesus é apenas uma citação. Ele não é o pão nosso, Ele não é o alimento. E nesse momento em que nós vamos participar aqui da ceia, nós não vamos simplesmente ter um ritual, um costume, mas que o Espírito de Deus nos faça ver que aquele pão partido e aquele vinho, representando ali o sangue derramado, é uma redenção que nos livra de nós mesmos, para que nós vivamos não para dar satisfações a quem quer que seja, mas para a glória de Deus. Eu sou um homem de carne e osso e tenho uma natureza terrena sujeita ao pecado e sofro tentações todos os dias. Tentações na minha carne, tentações na minha alma, tentações no meu espírito.
Eu não tenho poder para vencê-los, para vencê-las, mas eu tenho o vencedor que já venceu. E esse vencedor é poderoso para, na hora das tentações, nos proteger, para que nós não sejamos tentados além das nossas forças. Mas com a tentação ele provê o escape para que nós sejamos libertos. E eu dou muitas graças ao Senhor, porque durante esses últimos meses em que eu passei por umas tentações fortes na minha carne, eu pude verificar a mão do Senhor operando nessas lutas. Eu não quero dizer isso dizendo, você é um super-homem, não, eu sou o ínfimo da competência. Mas Deus, e o irmão me perguntou assim, Pastor Glênio, como você está? E eu disse, o mais fraco, sustentado pelo Todo-Poderoso. Um diagnóstico pode lhe levar a uma grande luta, mas um poder da cruz pode levar a uma grande vitória na suficiência de Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.